Então, na ação penal 503-780018, continuidade do depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho, continuidade ainda das perguntas do defensor do senhor Agenor Medeiros e do senhor José Aldelmário. As empresas chegaram a não pagar quando houve, por exemplo, suspensão do contrato ou crise no contrato, em algum contrato? Olha, tinha casos que elas não pagavam. Eu não me recordo de suspensão do contrato. Não saberia dizer, porque eu não me recordo, né, se houve esse caso, né? Mas eu acho que se fosse suspenso um contrato, eu acho que a parte que não fosse executada também não seria paga a propina. Acho que seria essa a regra. Isso, a propina então viria do que era recebido, do que era entregue. Sim, a propina era ligada ao valor do contrato, né? Sim. E refletia o andamento físico do contrato, né? Sim. Físico-financeiro. Uhum. Satisfeito, silêncio. A defesa de Alexandre Romano. Sem pergunta. Defesa de Edson Freire Coutinho. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de Edson Coutinho, bem pontualmente. O senhor referiu que, ultrapassado o momento em que a OS era o single point, né, ou seja, o único ponto de contato no âmbito do consórcio, uma nova fase, né, em que cada empresa deveria pagar sua quarta parte se estabeleceu. O senhor tem essa informação porque nessa nova fase as empresas passaram a ter cada um contato próprio com o senhor, ou porque o Mário Góes assim o informou? O Agenor informou o Mário Góes e o Mário Góes me informou, né? E depois o Mário Góes ele procurou, assim, no caso até da Chain, foi o seu Edson Coutinho, né? Então, depois daquele momento, ao invés do senhor Mário Góes falar somente com o seu Agenor, ele passou a falar com o senhor Agenor, com o senhor Edson Coutinho, com o Luiz Fernando e o senhor Moscou da Carioca, tentou falar com o senhor, agora não se lembra se é o Roberto Eduardo Capobianco, né? Foi isso que aconteceu. Pois não. Obrigado, Silêncio. Defesa de Erasto Messias da Silva Júnior. Defesa de Genésio Chavinato. Pode alguém ceder o cadeira para... Boa tarde. Tudo bem, seu Pedro? O senhor só poderia me esclarecer essas eventuais conversas existentes entre Genésio, por intermédio do Milton Pascovitch e Mário Góes? Quem disse isso ao senhor? Através de quem o senhor... Assim, eu tive com o seu Genésio uma ou no máximo duas vezes, tá? Lembro que foi até uma coisa mais social, assim, conversamos pouco, assim, não entramos em nenhum detalhe, né? E quem me falava do seu Genésio era o seu Milton, sabe? Não tenho mais assim, muito o que acrescentar. O senhor Milton operacionava para o senhor também? Sim, o Milton operacionava para mim em outros contratos, mas eu acho que a gente pediu ajuda para o Milton nesse caso porque ele conhecia o Genésio, entendeu? Da Construbase, né? Tá, mas ele falava especificamente de eventuais pagamentos que eram feitos? Eu acho que houve a conversa com o Milton, eu tive esse encontro com o seu Genésio, não por esse motivo, por outros motivos, mas eu acho que não houve desdobramento. Eu não lembro de ter recebido nada da Construbase. Tá, ok, muito obrigada, satisfeita. Defesa de José Schwartz. Defesa de Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sim. Podem alcançar o microfone, por gentileza? Boa tarde, senhor Pedro. Pela defesa de Paulo Ferreira, eu gostaria de fazer algumas coisas também bem pontuais para o senhor. O senhor chegou a conhecer pessoalmente Paulo Ferreira em algum momento? Não que eu me lembro. Talvez eu tenha cruzado com ele, mas eu não lembro nem da fisionomia. O senhor não sabia reconhecer? Não saberia reconhecer. Quem e quando lhe disse que Paulo Ferreira participava destas transações, dessas discussões com os representantes? Ninguém nunca me disse, eu fiquei sabendo nos autos do processo. Ah, nos autos do processo. E o que o senhor soube nos autos do processo foi o quê? Foi deste processo que o senhor leu? Sim.
O senhor disse num determinado momento, no início do seu depoimento, que hoje o senhor um dia pensou isso, mas que hoje o senhor não tem essa convicção. O senhor podia me explicar isso, por gentileza? Eu não entendi a pergunta. A pergunta, no início do seu depoimento, tá, hoje, aqui, o senhor disse que, à época, o senhor achava que era Paulo Ferreira. Hoje, o senhor não tem essa convicção. O senhor disse isso aqui. Não, então eu vou corrigir. À época eu não conhecia só Paulo Ferreira, não sabia quem era. Ah, tá bem. Não sabia quem era. A primeira pessoa que me perguntou quem era o representante da área política, a primeira pessoa que eu vi que trabalhava para a área política, que conversava com os empresários e tal, e que, vamos dizer, tinha esse contato, era o seu João Vacari. Antes eu não tinha contato com ninguém. Eu vou insistir só para a última pergunta, excelência, que aliás é uma repergunta da repergunta. Quer dizer que o senhor só soube do senhor Paulo Ferreira, da existência do senhor Paulo Ferreira, por este processo? Não, eu tinha ouvido falar que o senhor Paulo Ferreira era talvez tesoureiro, já tinha ouvido falar o nome dele, mas nunca relacionei o senhor Paulo Ferreira a esse processo antes de ler o processo. Satisfeito, excelência. Muito obrigado. A defesa de Nato Duque. Defesa de Ricardo Pernambuco Beckhauser. A defesa de Rodrigo Morales. Defesa de Roberto Ribeiro Capo Bianco. Excelência, por favor. Senhor Barusco, boa tarde. Boa tarde. Senhor Barusco, eu acompanhei o depoimento do senhor na CGU, lá no Rio de Janeiro, no antigo prédio, lembrei, prédio muito bonito lá do Ministério da Fazenda, né? Esse depoimento foi no dia 1º de setembro de 2015, ele foi iniciado às 9 horas da manhã. E dentre algumas coisas que o senhor falou de relevante, o senhor disse o seguinte, que nessa obra do SEMPS, né, que nós estamos tratando aqui nesse processo, conforme a obra ela foi evoluindo, o senhor mencionou que houve algum desentendimento entre as empresas integrantes do consórcio e que o senhor acredita que eles não pagaram vantagem indevida. O senhor confirma o que o senhor disse lá? Não, eu não confirmo isso, não. Eu confirmo que esse desentendimento houve, porque a OAS parou de ser o single point, né? Falou, agora cada um paga a sua parte. Então esse desentendimento houve. O que eu disse é que a partir daquele momento, tá? A maior parte das empresas não pagaram mais. Não pagaram mais? Não. Tá. O senhor ficou sabendo na época se o motivo desse desentendimento teria sido a negativa de alguma das empresas de não pagar propina? Eu acho que houve alguma conversa nesse sentido, porque acho que eram 5, 6 empresas, parece que alguma empresa não estaria pagando, e aí as outras estavam sendo penalizadas. Então, daquele momento em diante, houve assim algum assunto, mas isso não pertencia a mim, isso aí pertencia a eles, né? Eu vi esse tipo de comentário. De quem? O senhor lembra? De quem? Não, Quem não teria comentado Eu acho que foi o próprio Agenor e o Mário, ou os dois, né? O Mário Góes. Isso. Senhor Barusco, por gentileza, naquela mesma oportunidade, o senhor mencionou que da Construcap, o senhor tinha tido muito contato com o engenheiro Braulio. Ah, sim, mas essa é a parte técnica. Isso, né? Aí o senhor enfatizou que da Construcap, com quem mais o senhor falava na época era o engenheiro Braulio, e o senhor disse que o recebeu várias vezes no seu gabinete para discutir eminentemente assuntos técnicos. O senhor confirma isso? Confirmo, e é bastante constante, porque a Construcap tinha alguns contratos e eu recebia o pessoal para discutir os contratos, as obras e tal, e o Braulio vinha muito lá. Tá. Nesse mesmo depoimento, lá na CGU, o senhor declarou que o senhor não tinha conhecimento do eventual acerto da Construcap com o consórcio. O senhor não sabia o que era acertado entre eles. O senhor confirma? Confirmo, porque a OAS era o single point. Eu não sabia qual era o acerto entre eles, né? Não era só com a Construcap, era com ninguém. Eu só sabia que a OAS era responsável para pagar aquele 1%. Tá.
Agora eu vou me reportar a uma gravação que está nestes autos aqui, é a gravação TC04, onde o senhor afirma que às vezes acontecia de uma empresa integrante do consórcio não querer pagar. Aí o senhor declarou o seguinte, que o fato de uma empresa do consórcio não pagar não significa que as outras não pagaram. O senhor confirma isso? Isso é uma situação que poderia ter ocorrido, o que ocorreu, não nesse só contrato, mas em outros também. Tá. Seu Baruch, o senhor mencionou aí, o senhor não sabe ao certo quem é, se é Roberto Capobianco ou Eduardo Capobianco, quem representava a Construcap. Mas eu pergunto ao senhor, algum deles lhe pagou alguma vantagem devida? Não, nunca. E algum deles lhe ofereceu vantagem devida, seja não, Roberto ou Eduardo? Não, absolutamente. Eu acho que eu tive, ou com o Eduardo ou com o Roberto, não me recordo, uma ou duas vezes, no máximo 3 vezes nesse período todo, mas sempre em eventos e tal, e acho que recebi ele uma vez, ou no meu escritório, ou no escritório do diretor Duque, ou seja, foi muito raro ele os contatos. Quem? Ele quem? Ou Eduardo ou Roberto, Tá. Desculpa, eu não sei quem, não me Tá recordo. bom. Muito obrigado. O defensor de Roberto Trombetta. Esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente, Sr. Pedro Barusco. Sr. Pedro Barusco, consta nessa licitação do consórcio Sempris que a primeira proposta com preço mais vantajoso apresentada, na verdade, era da W Torre, que depois abandonou durante a negociação. O senhor participou desses eventos, acompanhou? Não, me disse, é como eu digo, o que eu falei aqui, isso faz parte da governança. Quem, vamos dizer, participava, quem executava, quem fazia reunião e discutia era o grupo licitatório, a comissão de licitação, que tinha seu chefe, tal, tinha suas atas, tal. Então, isso eu não participava desse tipo de reunião. Tá. Mas o senhor não participou então desses eventos? Chegou a ser aventado combinar pagamento de propina com a W Torre nesse contrato? Nesse contrato não, eu não me recordo. O Ministério Público afirma que a W Torre teria abandonado o certame porque teria recebido um pagamento de vantagem pela OAS. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Não, eu fiquei sabendo dessa notícia depois, né? Não ficou claro para mim, objetivamente, o senhor acertou o pagamento dessas propinas no contrato Novo Sempris com quais executivos de quais empreiteiras? Na primeira fase, com o senhor Agenor. Com o senhor Agenor. Até o momento que houve essa cisão, né, do consórcio em relação a esse assunto. Com o senhor Agenor, o senhor tratou diretamente? Tratei. Pessoalmente? Sim, eu, ele e Mário Góes. Certo. Com as outras empreiteiras, o senhor chegou a tratar diretamente, pessoalmente, sobre essa questão de propinas? Olha, eu acho que eu conversei com o senhor Edson Coutinho, porque a gente também tinha um certo convívio, né? Então, social. Então, eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o senhor Edson Coutinho. Mas acho ou conversou? Conversei. Sobre propina? Especificamente sobre esse contrato. Porque a Chain tinha poucos contratos, então se eu conversei, esse foi um dos contratos. Esse contrato, mas sobre propina? Também sobre propina. E com os outros dirigentes das outras empreiteiras, o senhor se recorda? Não, quem conversava era o Mário Góes. Quer dizer, eu continuei conversando com a Agenor. Tive esse contato com o seu Genésio, mas não conversei sobre propina. Com a Chain eu conversei alguma coisa. A Carioca continuou pagando para o senhor Mário Góes. A Carioca não houve problema. Com a Construbase. Chegou a falar diretamente com o pessoal da Carioca? Não. Certo. E o senhor mencionou que depois que houve que a OAS deixou de ser a única pagadora, algumas pararam de pagar e outras continuaram pagando? Quem continuou pagando foi a própria OAS e a Carioca. As demais não? Olha, a Chain não, a Construbase não, a Construcap não. Eu não lembro se tinha outra. Tá. Mas a Chain o senhor falou diretamente com o senhor Edson Coutinho, mesmo assim não continuaram pagando? Sim, eu falei poucas vezes com o senhor Edson Coutinho, com o seu Mário Góes também, na presença do seu Mário Góes.
E o senhor mesmo falando com ele diretamente, ainda assim a Chain não pagou? Não pagou. Acho que não pagou. Se pagou, pagou pouca coisa. Depois que houve o rompimento, ficou muito difícil o gerenciamento do... Porque é o seguinte, eu ia entrar numa seara de um consórcio de 5, 6 empresas. Eu também não sabia quanto era a participação de cada um, né? Um dos acusados aqui, Alexandre Corrêa de Oliveira Romano, segundo o Ministério Público, seria um operador de pagamento, de propinas também, agentes do Partido dos Trabalhadores, tem um apelido Chambinho. Chegou a conhecer essa pessoa? Não. Então, os esclarecimentos do juiz são esses. Pode interromper. Oi? Tem alguma objeção? Não. Decorre das perguntas que o Vossa Excelência fez. Sr. Pedro, retomando a defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, o pessoal da Comissão de Licitações, na divisão que foi feita da casa, dos valores recebidos pela casa, algum deles recebeu algum valor a título de propina? Dentro dessa combinação que eu estava falando aqui, não. Certo. Se existe outra combinação, eu desconheço, tá? Da divisão que o senhor fez? Dessa divisão de 2% e tal, só eu e o senhor Mário Góes. E Renato E Dutra. o Renato Dutra. Muito obrigado. Pode interromper, então.